Você se orgulha de ser forte, de aguentar, de não depender de ninguém. Mas talvez essa força esteja te apagando, porque coisas quebradas fazem barulho, pessoas desalinhadas funcionam perfeitamente. Você acorda, resolve, cumpre, sustenta, e ninguém percebe quando você começa a desaparecer. Nada desmorona ao seu redor, mas quando o dia termina e o silêncio chega, há um espaço estranho dentro de você, e ele não grita, ele apenas permanece. Não é tristeza clara, não é frustração aberta, é algo mais sutil. Talvez o seu cansaço não venha do esforço, talvez venha da ausência de sentido, ou pior, de viver um sentido que nunca foi realmente seu. Você já fez tudo o que disseram que deveria fazer. Então por que não se sente inteiro? Se isso já descreve você, comenta só. Funcionando. Eu quero ver quantos estão sustentando tudo, em silêncio. E antes que você pense que isso é ingratidão ou fraqueza, não é. É um sinal. Mas o que esse sinal realmente significa, quase ninguém explica. Porque explicar exigiria admitir algo desconfortável. Você pode estar vivendo corretamente e ainda assim desalinhado. Se em algum momento você já sentiu que está vivendo corretamente, mas não está vivendo de verdade, fica. Porque no final, talvez você perceba que o vazio não é falta, é desalinhamento. E desalinhamento, se ignorado, não desaparece. Ele se torna identidade. Existe uma dor que não chama a atenção. Ela não explode. Ela não desestrutura sua vida. Ela apenas permanece, e o perigo está justamente nisso. Você se tornou responsável cedo, aprendeu a aguentar, aprendeu a não depender, e talvez tenha aprendido algo ainda mais perigoso. Aprendeu a se adaptar demais, não por fraqueza, mas por eficiência. Você construiu estabilidade, mas talvez tenha construído em cima de expectativas que nunca questionou. É como erguer um prédio sólido e só depois perceber que ele não foi projetado para quem você se tornou. Talvez o vazio não seja ausência de algo. Talvez seja excesso de adaptação ou excesso de concessões silenciosas. Você se ajustou tanto ao que era necessário que começou a chamar sobrevivência de personalidade e eficiência de identidade. Você sente o desconforto, mas diz para si mesmo: está tudo certo, eu sou adulto, eu dou conta. E dá, mas dar conta não é o mesmo que estar alinhado. E esse é o primeiro ponto que quase ninguém percebe. Talvez o vazio não esteja apontando fraqueza. Talvez esteja apontando maturidade não integrada. E se isso for verdade, o problema não é falta de força, é falta de direção. Mas o que realmente sustenta esse padrão não é o que parece. O vazio não começa na emoção. Ele começa no pensamento. E o pensamento é sutil. Minha função é manter tudo de pé. Parece nobre, mas observe o custo. Isso cria uma tensão constante. Você começa a assumir mais do que deveria. E sem perceber, sua identidade fica colada à utilidade. No início, isso parece virtude. Com o tempo, vira dependência psicológica. Você deixa de assumir responsabilidades e passa a existir através delas. Talvez você não seja tão forte quanto acredita. Talvez apenas tenha medo de descobrir quem é quando ninguém precisa de você. A pessoa que nunca falha, nunca diz não, nunca demonstra cansaço, mas não lembra da última vez que se sentiu verdadeiramente empolgada. E você sente isso no corpo. O dia foi normal, mas o corpo termina pesado, como se algo estivesse drenando você em silêncio, e então surge algo inquietante. Nada empolga profundamente, nada dói profundamente. Talvez isso não seja equilíbrio, talvez seja anestesia, e a anestesia prolongada cria um risco silencioso. Você continua funcional, mas começa a se desconectar da própria experiência. E desconexão prolongada não parece crise, parece maturidade responsável. E quando você percebe isso,
surge um problema ainda maior. Se você não é apenas a função que desempenha, quem você é quando não está sendo necessário? Aqui está a distorção. Você confundiu valor com utilidade. Enquanto você é útil, você se sente válido. Mas utilidade é circunstancial. Identidade não deveria ser. Imagine uma situação simples. Seu chefe manda mensagem às 22 horas. Você já resolveu tudo do dia, mas responde na mesma hora. Não porque é urgente, mas porque você não suporta a sensação de não ser o que resolve. Ou então, alguém da sua família pede algo que você claramente não tem energia para assumir, e mesmo assim você aceita. Depois, em silêncio, sente aquele peso familiar. Não é raiva, não é culpa, é a sensação de estar se diminuindo para continuar sendo necessário. E quando identidade depende de utilidade, qualquer pausa parece ameaça. Se ninguém precisasse de você por alguns dias, você se sentiria vazio ou livre? E se a resposta te incomoda, talvez o problema nunca tenha sido responsabilidade. Talvez tenha sido dependência disfarçada de virtude. Responda honestamente. Talvez o medo não seja de perder responsabilidade. Talvez seja de descobrir que sua identidade ficou dependente dela. Você se torna eficiente, mas internamente comprimido. Não porque seja fraco, mas porque nunca reservou espaço para existir além da função. Todos os dias, faça algo que não tenha resultado externo, nada que gere aprovação, nada que aumente produtividade, apenas algo que confirme: eu existo além do que eu produzo. Você não está vazio, você está vivendo comprimido dentro de um papel que aprendeu a interpretar cedo demais. Mas isso abre outra camada desconfortável. Se você parar de se definir pela utilidade, vai precisar se definir pela consciência. E consciência exige escolha, e escolha exige responsabilidade interna. Um homem que governava um império em guerra escreveu algo simples: sua vida é moldada pelos seus pensamentos. Ele não escreveu isso em paz, escreveu sob pressão. E ainda assim entendia algo essencial. Não é o peso externo que define sua experiência, é a interpretação interna. Mas interpretação não é fantasia positiva, é estrutura mental. Talvez sua vida não esteja pesada demais, talvez sua mente esteja organizada apenas para suportar e não para escolher. E suportar não é o mesmo que viver. Pergunte diariamente: estou agindo por clareza ou por reflexo? Essa pergunta quebra automatismos. E aqui está a parte desconfortável. Talvez grande parte das suas decisões recentes não tenham sido escolhas conscientes. Foram continuidades, foram padrões, foram reflexos aprendidos. Clareza inicial dói, porque revela o quanto você estava vivendo no automático. Mas essa dor não é destruição. É lucidez, e lucidez muda o eixo, mas lucidez, sozinha, ainda não sustenta transformação. E é exatamente aqui que quase todo mundo para. Você treinou resistência, mas talvez nunca tenha treinado direção. Resistência sustenta, direção orienta. Você virou um motor potente, sem volante, e um motor sem volante não é forte. É perigoso, principalmente para si mesmo. Construiu uma fundação sólida, mas não decidiu que tipo de vida quer sustentar sobre ela. Você pode ter uma agenda cheia e ainda assim não lembrar da última vez que fez algo por desejo, não por obrigação. O que você evita sentir quando se mantém constantemente ocupado? Fortalecimento começa no silêncio, e silêncio revela o que a produtividade esconde. Uma vez por semana, 20 minutos sem estímulo, sem tela, sem tarefa, sem distração. No início, o desconforto aumenta. Talvez você interprete isso como vazio maior, mas talvez não seja aumento, talvez seja revelação. Você não estava vazio, estava anestesiado pela própria produtividade. E quando a distração diminui,
o desalinhamento aparece com clareza, e clareza prepara escolha, e escolha muda destino interno. Alguém pede mais de você, você aceita automaticamente. Sente peso, silencia, você pausa, 5 segundos, e nesses 5 segundos algo se reorganiza. Estou escolhendo isso? Ou estou apenas mantendo a imagem de quem sempre resolve? Porque manter a imagem pode custar a sua identidade. E você já pagou caro demais por aprovação silenciosa. E ainda chama isso de maturidade. Quando, na verdade, é medo de deixar de ser necessário. Essa pausa é invisível para o mundo, mas redefine você internamente. Antes de assumir qualquer nova responsabilidade, nomeie mentalmente o custo emocional da decisão. Se o custo for desalinhamento, talvez a resposta precise ser diferente. Talvez maturidade não seja aguentar tudo. Talvez maturidade seja escolher o que merece ser sustentado. E quando você começa a escolher, algo muda silenciosamente. O vazio começa a perder força. Não porque a vida mudou, mas porque você recuperou agência, e a agência devolve energia, e é aqui que o vazio começa a perder poder. Meu valor está no que eu aguento. Meu valor está na consciência com que eu escolho. Talvez o vazio nunca tenha sido ausência de sentido. Talvez tenha sido excesso de vida vivida no automático. Se nada externo mudasse, mas você passasse a agir por escolha consciente, isso já não alteraria completamente sua experiência? Você não está atrasado. Você está atravessando uma transição silenciosa, de útil para os outros, para consciente de si mesmo. E essa transição não exige ruptura externa. Exige reorganização interna, clareza no início, controle no meio, autonomia agora. Força silenciosa não é suportar tudo, é sustentar apenas o que está alinhado. Você já provou que consegue aguentar peso. Agora talvez seja a hora de provar que consegue escolher direção. O vazio não é falha, é espaço esperando alinhamento. Se isso fez sentido para você, observe suas próximas decisões. É ali que a transformação começa. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você não precise fazer mais, apenas escolher melhor. Se em algum momento você percebeu que estava vivendo no automático, escreve consciência. Eu quero saber quantos estão atravessando essa transição silenciosa. E quando você escolhe melhor, o vazio deixa de ser um inimigo e se torna um guia. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, mas talvez nunca pediria ajuda. E se quer continuar desenvolvendo clareza e domínio interno, permaneça aqui. Este canal é para quem escolhe consciência, não reação. Se você quer continuar sendo apenas necessário, ignore. Mas se quer domínio sobre si mesmo, permaneça. Aqui não treinamos utilidade, treinamos consciência. Se você achou que isso foi profundo, o próximo vídeo não vai te motivar. Vai te tornar impossível de manipular.